O Rio de Janeiro, com seu brilho e sua cor, tem suas sombras escondidas nas vielas e nas ruas menos conhecidas, como se as histórias de mistério morassem ali. E foi nesse cenário que um entregador, um trabalhador comum como qualquer outro, recebeu uma ordem que mudaria sua visão sobre o que é real e o que é paranormal. A entrega foi simples à primeira vista, um pedido para uma casa isolada no bairro do Flamengo, perto da zona portuária. No entanto, quando ele chegou, o cenário parecia mais um pesadelo do que uma simples entrega. A casa estava vazia, com sinais de abandono, e a porta, estranhamente, se abriu sozinha, como se estivesse convidando-o para entrar. O entregador hesitou, mas com o pedido em mãos, se sentiu compelido a seguir em frente. À medida que ele atravessava o corredor escuro, sentiu uma pressão no ar, algo que o fazia se sentir observado, mas ao olhar ao redor, nada estava lá. Os sussurros começaram, baixinhos e quase imperceptíveis, como se houvesse alguém, ou algo, à espreita. O som vinha de dentro da casa, mas o entregador não conseguia identificar de onde. Ele entrou na sala principal, mas a casa estava deserta, sem ninguém para receber o pedido. Ele colocou a comida em cima de uma mesa, mas uma sensação de desconforto ainda o acompanhava. Quando finalmente saiu, a porta se fechou sozinha atrás de si, e o entregador jurou que sentiu um arrepio na espinha, como se algo tivesse se prendido a ele. A sensação de ser vigiado continuou enquanto ele se afastava, mas ao olhar para trás, não viu mais nada, exceto a casa escura e imutável. No dia seguinte, ele foi chamado para uma nova entrega na mesma casa, o que parecia coincidência, mas algo no fundo de sua mente dizia que não era. Quando chegou, a casa estava trancada. Ele tocou a campainha, mas ninguém atendeu, e a porta permaneceu fechada. Porém, à medida que ele se afastava, uma figura misteriosa apareceu pela janela, com um semblante apagado e olhos sem vida, como se não fosse humana. O entregador, tomado pelo medo, tentou entrar em contato novamente, mas nada acontecia. Foi quando ele ouviu uma última coisa, um sussurro vindo de dentro da casa, dizendo seu nome, como se a própria casa soubesse quem ele era e estivesse chamando por ele, pedindo algo. O medo tomou conta dele, e ele rapidamente saiu dali, sentindo que, de alguma forma, havia algo mais acontecendo naquele lugar. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu no dia seguinte, quando o entregador simplesmente desapareceu. Por um dia inteiro, ninguém soubera o que aconteceu com ele, até que ele apareceu, pálido e atordoado, sem conseguir se lembrar de nada que tivesse acontecido desde a entrega. A sensação de estar sendo vigiado continuava, e ele não sabia se era o medo ou algo mais, mas desde aquele dia, ele nunca mais se sentiu completamente em paz. Ele sabia que havia algo errado com aquela casa, algo que o havia levado para um lugar de onde ele não conseguia se lembrar, uma força que não podia ser explicada, algo que estava além da compreensão humana. Mas, como qualquer pessoa que já ouviu histórias como essa, ele também sabia que não estava mais sozinho. O mistério daquela casa nunca foi solucionado. Alguns dizem que ela está amaldiçoada, que o passado da casa guarda segredos mais profundos do que imaginamos. O entregador ainda sente que está sendo observado, e seus pesadelos o seguem até hoje, como se os sussurros que ele ouviu naquela noite nunca tivessem parado. E a casa, vazia e imutável, permanece lá, como um ponto de interrogação em meio à cidade, esperando pela próxima pessoa a cruzar seu caminho. Afinal, quem pode realmente entender os mistérios que se escondem nas sombras de um lugar que nunca se deixa conhecer totalmente? O tempo passou, mas a sensação de inquietação nunca deixou o entregador. A cada noite, ele tentava afastar o medo, mas era como se algo invisível o seguisse, como se as sombras daquela casa o alcançassem em seus próprios pensamentos. Ele começou a evitar entregas naquela área, mas mesmo assim não conseguia escapar do peso de uma verdade inescapável. Ele sabia que algo mais estava acontecendo naquela casa. Os outros entregadores começaram a compartilhar histórias sobre o local, mas ninguém queria falar muito sobre o assunto. Eles sabiam que, ao mencionar a casa, o medo voltava, como uma névoa densa que parecia se infiltrar na mente de quem se aproximava.
e as coisas só pioraram. Alguns dias depois, outros entregadores começaram a relatar eventos ainda mais bizarros. Um, por exemplo, falou sobre um pedido que recebeu para o mesmo endereço. Ao chegar lá, a casa parecia mais escura do que nunca, e ele teve a nítida sensação de que, ao se aproximar, as luzes da rua começaram a piscar mais rápido. Quando ele entrou, as sombras não pareciam mais apenas sombras. Elas se moviam como se estivessem vivas, acompanhando seus passos pela casa. Ele jurou ter visto portas e janelas se abrindo e fechando sozinhas. O som de passos, como se alguém estivesse andando atrás dele, o fez correr para a saída, mas o pior estava por vir. Quando ele olhou para trás, a figura com os olhos sem vida estava novamente ali, observando-o de um canto escuro, como se estivesse esperando sua reação. Mas o fenômeno mais aterrador foi o fato de que todos os entregadores que faziam entregas para aquela casa começavam a ter pesadelos com uma frequência assustadora. Alguns falavam sobre ver a casa em seus sonhos, outros sobre ver a figura com os olhos apagados se aproximando deles nas noites mais solitárias. Era como se a casa tivesse uma espécie de poder sobrenatural que pegava suas vítimas e as atormentava em todos os aspectos da vida cotidiana. Eles sentiam uma sensação de perda de tempo, como se tivessem sido transportados para um lugar onde o tempo simplesmente não existia, e tudo o que acontecia estava sendo gravado em um ciclo interminável. Algo os puxava de volta para aquele lugar, como se houvesse um vínculo que ninguém conseguia quebrar. Os entregadores, que antes achavam que suas experiências eram apenas frutos do medo, começaram a desconfiar que estavam lidando com algo além da compreensão humana. Não eram apenas histórias para assustar, era real. Havia algo de sobrenatural e incompreensível naquele lugar. Algumas noites, o entregador que havia desaparecido por um dia inteiro se via acordado à noite, suando frio, com os olhos arregalados, vendo a casa aparecer em sua mente como uma imagem vívida. Os sussurros ainda estavam lá, ecoando no fundo de sua mente, como uma presença constante que não poderia ser ignorada. E então, uma noite, o entregador, incapaz de lidar com o peso daquilo tudo, decidiu ir à casa mais uma vez, na esperança de que algo se resolvesse, que ele finalmente encontrasse uma explicação para aquilo. Quando chegou à porta, as luzes estavam apagadas. A casa parecia normal, mas algo estava diferente. A porta se abriu sozinha novamente, como se estivesse aguardando sua chegada. Ele entrou hesitante, sentindo que as sombras o observavam mais intensamente do que nunca. E foi ali, no centro da casa, que ele finalmente percebeu que algo muito mais antigo e maligno estava escondido entre aqueles muros. Algo que nunca deveria ser desenterrado. O que aconteceu com ele ninguém sabe ao certo. Mas dizem que sua figura pálida e perdida ainda pode ser vista vagando pela cidade, às vezes perto da zona portuária. Ele não fala, não responde, como se o peso da casa tivesse consumido sua alma. O que aconteceu naquela casa? O que ela realmente guarda? Será que algum dia os mistérios que envolvem aquela residência serão desvendados? A casa permanece lá, imóvel, aguardando o próximo que talvez tenha a coragem de enfrentar o que se esconde em suas paredes. O que aconteceu com aquele entregador nunca foi completamente esclarecido, mas os efeitos de sua experiência, assim como os relatos de outros, perduraram. A casa no bairro do Flamengo continuou a ser um mistério para todos os que se aventuraram nas proximidades. Uma presença sinistra que parecia sempre esperar por alguém disposto a desafiar seu território. A sensação de que algo além da realidade estava em jogo se intensificou com o tempo, e os relatos de experiências estranhas aumentaram, mas ninguém nunca teve coragem de investigar a fundo. Era como se a própria cidade quisesse esconder aquele lugar, uma ferida que não poderia ser tocada sem que as consequências se fizessem sentir. A casa, que antes parecia apenas um local desabitado, tornou-se um ponto de obsessão e não apenas para os entregadores. Os vizinhos começaram a perceber mudanças também. Estranhos começaram a ser vistos caminhando pela rua, como se estivessem atraídos por algo que não podiam compreender. Alguns disseram que, ao passar pela casa, sentiam uma pressão no peito, como se o ar ficasse mais denso,
mais difícil de respirar. Outros, mais corajosos, tentaram passar uma noite observando a casa, mas falavam em sussurros nervosos sobre as figuras que viam nas janelas ou os sons distantes que saíam de dentro da casa. Mas ninguém, até hoje, teve coragem de entrar novamente e desvendar o que realmente acontece ali. E a casa permanece lá em silêncio. Os sussurros ainda rondam aqueles que conhecem a história. Há quem diga que, no fundo, a casa está esperando alguém mais, alguém disposto a dar o primeiro passo e finalmente entender os mistérios que ela carrega, o que permanece ali, escondido entre as sombras. Mas, como dizem os antigos, há lugares que não devemos desafiar, e este é um deles. A pergunta persiste: o que aconteceu naquela primeira entrega? O entregador ainda vive assombrado por aquilo que não pode explicar. E talvez, no fundo, todos nós já saibamos a resposta. A casa está esperando. Esperando por mais um. O Rio de Janeiro, com suas belezas e contradições, também esconde histórias sombrias, que são desconhecidas para quem se encontra apenas à superfície. No coração da cidade, a favela do Alemão, conhecida por sua agitação e complexidade, tem seus próprios segredos. Um entregador, ainda novo na profissão, recebeu um pedido para aquela área e, embora hesitasse, sabia que precisaria enfrentar o desconhecido para cumprir sua tarefa. Ao entrar na favela, o que ele viu não parecia ser parte do mundo real. As ruas estavam desertas, mas o clima estava carregado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Era como se o tempo estivesse parado. A favela, normalmente cheia de vida, agora parecia envolta em um silêncio ameaçador. O entregador não sabia, mas esse seria o início de uma experiência que ele jamais esqueceria. À medida que ele avançava pelas vielas estreitas e pelas casas simples, um sentimento de desconforto tomava conta dele. O olhar de moradores, que normalmente seriam atentos ou curiosos, parecia vazio, sem vida, como se estivessem apenas observando-o sem realmente vê-lo. Cada passo que ele dava parecia ser acompanhado por um olhar invisível, e a sensação de estar sendo vigiado crescia. Chegando ao endereço do pedido, o entregador percebeu que o portão estava entreaberto. Ele entrou, mas não viu ninguém. Colocou o pedido na porta e, ao tentar sair, notou que o dinheiro pela entrega estava ali ao lado do pedido, mas ninguém apareceu para receber ou agradecer. A ausência de qualquer reação dos moradores deixava o ambiente ainda mais estranho. Mas o que realmente o perturbou foi a sensação de que algo estava muito errado, algo que ele não podia entender. Ao sair, ele decidiu tomar uma rota alternativa tentando evitar o tráfego. No entanto, algo incomum aconteceu. Ele entrou em uma rua que não estava em seu mapa, uma rua que parecia ter surgido do nada. As construções ali estavam abandonadas, algumas até parecendo paradas no tempo, com paredes caindo e portas quebradas. Ele se sentiu desorientado, como se estivesse em um lugar que não deveria existir. Cada passo que ele dava pela rua parecia mais desconectado da realidade, como se o próprio espaço estivesse distorcido. Quando finalmente conseguiu sair daquela rua, ele olhou para o GPS, mas para seu espanto, a rua desapareceu do mapa. Ele olhou pela janela e, ao longe, não viu mais as construções. A sensação de estar perdido em uma realidade paralela o dominava, mas a angústia era apenas o começo. Ele sentiu que algo o estava conduzindo para aquele lugar e que, de alguma forma, ele não deveria ter saído de lá tão facilmente. Nos dias seguintes, uma sensação de paranoia tomou conta do entregador. Ele começava a perceber que algo estava errado, que alguém o estava observando. Ele tentava seguir sua rotina normal, mas sempre que olhava pelo retrovisor, via uma motocicleta preta atrás dele, em qualquer rua, em qualquer horário. Era a mesma moto, com o mesmo motorista encapuzado, mas ele nunca conseguia ver o rosto. A sensação de perseguição era constante, e cada movimento parecia ser seguido por aquela figura invisível que não dava sinais de desistir. Por mais que o entregador tentasse evitar as ruas pela qual a moto passava, ela sempre aparecia, sem falhar. A presença se intensificava a cada dia,
até que ele não aguentou mais a sensação de ser observado constantemente. Ele decidiu parar de fazer entregas na favela do Alemão, mas mesmo assim, o medo nunca o deixou. O que ele sentia não era apenas paranoia, era uma certeza, como se ele tivesse sido marcado por algo ou alguém. E o pior de tudo, que aquilo ainda o estava caçando. A história do entregador se espalhou, e outros começaram a relatar experiências semelhantes. O clima estranho da favela, a sensação de ser seguido e as ruas que pareciam desaparecer de maneira inexplicável, fizeram com que muitos acreditassem que havia algo mais profundo ali. Alguns falavam de conspirações locais, de algo que se passava nos subterrâneos da favela, de uma presença que não deveria ser desafiada. Mas o mistério persiste. O que realmente aconteceu naquela noite? A moto preta, o desaparecimento da rua do mapa, as figuras com olhares vazios, tudo isso permanece como um eco inquietante na mente do entregador. O que ele experimentou não é facilmente explicável, e talvez nunca seja. Mas ele sabe que ao cruzar aquele território, algo que não estava visível o marcou de uma forma que nem o tempo conseguirá apagar. Será que alguém mais, ao se aventurar naquela favela, terá a coragem de descobrir o que realmente se esconde ali? Ou o medo, essa sensação constante de estar sendo observado, será o suficiente para mantê-los longe? Nos dias que seguiram, o entregador tentou voltar à sua rotina normal, mas o medo nunca o deixou. Ele passava a maior parte do tempo olhando pelo retrovisor, observando a motocicleta preta que parecia sempre seguir seus passos. Não importava a rua, não importava o horário, a moto estava sempre lá, distante o suficiente para não ser uma ameaça direta, mas perto o suficiente para garantir que ele sentisse a presença. Ele tentou se convencer de que era apenas uma coincidência, mas a sensação de estar sendo caçado, de ser uma presa em uma rede invisível, se intensificava cada vez mais. O pensamento de que não poderia escapar dessa perseguição começou a consumi-lo, e a cada noite, os pesadelos se tornavam mais vívidos. Ele se via correndo pelas ruas do Alemão, sendo seguido pela motocicleta preta, mas, não importa o quanto tentasse, ele nunca conseguia escapar. Ele procurou alguém para conversar sobre isso, mas ninguém parecia levar suas palavras a sério. Para os outros entregadores, ele parecia apenas paranoico, alguém que deixava a pressão do trabalho afetar sua saúde mental. Mas no fundo, ele sabia que o que estava vivendo não era uma ilusão. No fundo, ele sabia que havia algo mais sinistro acontecendo ali, algo que ele não conseguia entender, mas que estava completamente presente. A sensação de ser observado o seguia até dentro de sua própria casa. Quando ele olhava pela janela, parecia que havia sempre alguém na esquina, observando-o, esperando por algo. Ele começou a evitar sair à noite, mas o medo ainda estava ali, como um fantasma, pairando sobre ele, sem deixar que ele se livrasse do que o perseguia. Foi em uma dessas noites, quando ele decidiu não fazer mais entregas na favela, que a situação atingiu seu ápice. Ele estava voltando para casa, depois de um longo dia, quando percebeu, ao olhar pelo retrovisor, que a motocicleta preta estava lá, ainda atrás dele, mas desta vez, de forma mais próxima, mais ameaçadora. Ele fez um movimento brusco, tentando despistá-la em um desvio, mas ao olhar de novo a moto simplesmente desapareceu. No entanto, não era o fim da perseguição. O entregador teve a sensação de que a motocicleta continuava a segui-lo, mas em um nível mais sutil, como se a presença estivesse mais forte, mais dentro dele, como uma sombra que não o abandonaria. Ele sabia, então, que aquilo não era só uma coincidência. Algo estava muito mais errado do que ele podia imaginar. O que mais perturbava o entregador era a certeza de que ele estava sendo monitorado, que havia um poder invisível que o observava, não só nas ruas, mas dentro da sua própria mente. Ele sentia que, se ficasse por mais tempo na cidade, a sensação de perseguição nunca iria embora. Não era só sobre ser seguido por uma motocicleta, mas sobre sentir que ele já não tinha mais controle sobre sua vida. O medo o dominava, e a sensação de estar sendo caçado não o deixava em paz. Foi então que ele decidiu sair da cidade por um tempo, para tentar, de alguma forma, se livrar daquilo, do que fosse que o estivesse perseguindo.
Mas ele sabia que a moto preta, aquela presença constante, continuaria a assombrá-lo onde quer que fosse. O que mais ele poderia fazer, se a cidade e os mistérios que nela se escondiam já o tinham marcado? O entregador agora vive com a lembrança de sua experiência, uma experiência que, em muitos aspectos, continua a persegui-lo, como uma sombra que se recusa a ser ignorada. Ele ainda sente os olhos invisíveis observando-o, como se tivesse sido marcado por algo que ele não pode compreender. A favela do Alemão, com suas ruas vazias e seu clima opressor, continua a ser um lugar onde o medo se mistura com os mistérios não resolvidos. E a motocicleta preta, com seu motorista encapuzado, continua a ser um símbolo de que o que o entregador enfrentou não foi apenas uma coincidência. O que realmente aconteceu naquela noite no Alemão? O que ele descobriu ali? E será que algum dia ele conseguirá escapar de tudo o que começou naquela favela? A pergunta permanece sem resposta, como uma presença silenciosa que nunca se vai. Com o tempo, o entregador se afastou da favela do Alemão e começou a evitar qualquer área que o lembrasse daquele lugar. Mas o que ele vivia não era algo que pudesse simplesmente ser esquecido. A sensação de estar sendo vigiado, de ser seguido por uma presença invisível, se tornou uma parte permanente de sua vida. Não importava onde estivesse, o medo o acompanhava. Sempre que ele olhava para o retrovisor, ainda podia ver a motocicleta preta, mesmo que não estivesse lá. A perseguição se tornou uma memória vívida, que o assombrava não só nas ruas, mas nas horas mais silenciosas da noite, quando ele estava sozinho consigo mesmo. Cada rua, cada curva, parecia esconder algo mais, algo que não poderia ser explicado, mas que o seguia implacavelmente. Ele sabia em seu íntimo que havia algo mais em jogo, algo que estava além da compreensão de qualquer pessoa. Talvez fosse a favela em si, ou talvez fosse algo mais profundo, mais ancestral, que residia nas ruas e nas sombras do Rio de Janeiro. As figuras que ele viu, os olhares vazios dos moradores, o caminho perdido e a rua que não deveria existir, tudo isso se entrelaçava de maneira que ele nunca conseguiria entender. O entregador, agora afastado de sua vida anterior, sentia que, mesmo longe do Alemão, algo invisível ainda o acompanhava. O mistério daquela noite e a presença inexplicável da motocicleta preta o marcaram de uma maneira que ele nunca poderia apagar. Hoje, sempre que alguém menciona a favela do Alemão ou o que aconteceu ali, o entregador sente uma sensação de desconforto, como se estivesse ouvindo os sussurros das ruas e das sombras que o perseguiram. Ele sabe que, de alguma forma, aquela experiência o mudou para sempre. O que realmente aconteceu naquela noite? O que ele enfrentou, de fato? Ele nunca conseguiu respostas, mas também nunca conseguiu escapar do que sentiu. O medo permanece com ele, como uma sombra que se recusa a se dissipar. E assim, a favela do Alemão continua sendo um lugar de mistério e desassossego, onde o passado e o presente se misturam e onde o terror ainda espreita nas esquinas, esperando o próximo a cruzar seu caminho. Quem será o próximo a descobrir os segredos daquelas ruas? E o que mais, além da moto preta, está à espreita, aguardando para marcar outra vida com o peso de sua presença? O mistério permanece, e a perseguição, como um eco distante, ainda ressoa. São Paulo, com sua vibrante vida noturna e suas ruas imponentes, esconde um lado sombrio que poucos ousam explorar. Na Lapa, um dos bairros mais conhecidos da cidade, a mistura de bares, teatros e ruas estreitas à noite cria um ambiente único. Mas foi ali, em meio à agitação e ao anonimato das ruas, que um entregador foi chamado para uma tarefa que o levaria a uma experiência que ele jamais esqueceria. Às 00:30, ele recebeu uma notificação de pedido para um endereço antigo, no coração da Lapa. O cliente que fez o pedido era desconhecido, mas o entregador seguiu sua rota, sem questionar, apenas fazendo o que deveria. Ele não sabia, mas aquela entrega mudaria tudo. Ele chegaria a um lugar onde o tempo parecia não existir e onde os mistérios da história estavam esperando para ser revelados. Quando chegou ao endereço, a casa estava envolta em uma estranha quietude. Estava mal conservada,
com a pintura descascada e os tijolos aparentes, mas uma luz acesa na janela do segundo andar chamava sua atenção. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não havia mais nada a fazer. Ele subiu até o segundo andar, como indicado na mensagem do cliente. A casa parecia mais escura conforme ele subia as escadas, cada degrau rangendo sob seu peso, e ele não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado, como se os próprios muros da casa estivessem atentos à sua chegada. Quando finalmente chegou à porta do segundo andar, ela estava entreaberta, como se estivesse esperando por ele, convidando-o para entrar. A atmosfera dentro da casa era pesada, como se o ar estivesse impregnado com o peso de muitas décadas. O entregador sentiu que algo não estava certo. Ele chamou por alguém, mas não obteve resposta. A casa parecia vazia, mas havia algo, uma presença, que não podia ser ignorada. Enquanto aguardava o cliente aparecer, ele percebeu algo estranho refletido no espelho da entrada. Uma figura, com um olhar vazio e uma expressão de dor, apareceu atrás dele. Ele se virou, mas não havia ninguém ali. O medo começou a tomar conta dele, mas ele tentou se convencer de que era apenas um jogo de luz e sombra, uma ilusão criada pela solidão do lugar. No entanto, quando ele se virou novamente para olhar para o espelho, a figura estava lá, mais nítida, como se fosse uma entidade, um espectro. O pânico tomou conta dele. Ele tentou sair da casa, mas, à medida que se aproximava da porta, ela se fechou sozinha, sem explicação. Ele tentou abrir, mas a porta não cedia. Ele estava preso. O medo o consumia enquanto ele olhava em volta, e as sombras na casa pareciam se tornar mais densas. Ele sentiu uma mão invisível apertando seu peito, uma pressão que não conseguia entender. Mas o mais aterrador não era o espelho ou a porta trancada. Era o fato de que dentro daquele lugar, ele sentia que estava sendo puxado para um outro tempo, como se a casa fosse um portal, conectando o presente com o passado, e que algo do passado ainda residia ali esperando por ele. Ele não sabia o que, mas uma sensação de ser parte de algo maior, mais antigo e muito mais maligno, tomou conta dele. Ao final, ele conseguiu sair, mas algo estava diferente. A casa, que antes parecia abandonada, agora parecia mais viva, como se tivesse tomado parte dele, como se tivesse marcado sua alma de uma forma que ele não podia compreender. Ele procurou saber mais sobre aquele endereço e foi surpreendido pela história que descobriu. Alguns meses antes, um outro entregador havia feito uma entrega para a mesma casa e, após entrar, desapareceu sem deixar rastros. Não havia explicação. A casa, diziam alguns moradores mais antigos da Lapa, era maldita, e quem entrava nela estava destinado a enfrentar os horrores de um passado que nunca deveria ser revivido. Para muitos, a casa era apenas mais um velho casarão, mas para aqueles que passaram por uma experiência como a dele, ela se tornava um lugar onde os vivos e os mortos se encontravam, um lugar onde a linha entre a realidade e o sobrenatural se dissolvia. O entregador agora sabe que há algo de muito errado naquele lugar. O que ele sentiu naquela noite não era apenas medo, mas uma conexão, uma ligação com algo que transcende o tempo. A casa da Lapa continua ali, à espera do próximo. E a pergunta que ele ainda não conseguiu responder é: o que realmente aconteceu naquele lugar? O que aconteceu com os que entraram e nunca mais voltaram? Ele não tem respostas, mas uma coisa é certa. O terror de sua experiência é algo que até hoje ele carrega consigo, como uma sombra que não o deixa em paz. O que se esconde naquela casa? E por que ela continua a atrair aqueles que são chamados para entrar? O entregador, agora profundamente marcado pela experiência, não conseguia mais ignorar o que havia vivenciado naquela casa da Lapa. Mesmo depois de meses, o pensamento de voltar a passar por aquele lugar o atormentava. Cada vez que passava pela rua, sentia uma estranha pressão no peito, como se a casa ainda o observasse, esperando. Ele tentou se convencer de que aquilo não passava de um pesadelo, uma alucinação causada pelo medo e pela solidão de uma noite tardia. Mas ele sabia, em seu íntimo, que havia algo de muito mais profundo, algo que se estendia além da compreensão humana.
Não era apenas uma casa velha e mal cuidada. Não, havia algo mais. Algo que o conectava àquele lugar de maneira que ele não conseguia entender. Nos dias que seguiram, ele começou a perceber que não estava mais sozinho com seus pensamentos. Outros entregadores começaram a compartilhar suas próprias histórias, e o que parecia ser uma coincidência, logo se transformou em algo muito mais perturbador. Alguns falavam sobre a sensação de ser puxados para aquela casa, como se uma força invisível estivesse os chamando. Outros relataram o mesmo sentimento de desconforto, como se, ao chegar perto, o ar ficasse mais pesado, mais difícil de respirar. A sensação de ser observado, de estar sendo vigiado por algo que não poderia ser visto, tomou conta de todos que fizeram entregas naquele local. E as histórias se tornaram cada vez mais estranhas, com muitos deles descrevendo uma visão semelhante à que ele teve. Uma figura fantasmagórica no espelho, com um olhar vazio e penetrante, como se a casa estivesse tentando capturá-los. Mas o que mais o inquietava era o fato de que ele não conseguia mais parar de pensar na casa. Toda noite, enquanto se preparava para dormir, ele fechava os olhos e via as mesmas imagens. O espelho distorcido, a figura parada atrás dele e o silêncio opressor dentro daquela casa. A sensação de ser puxado para dentro daquele mundo estranho, de estar sendo atraído para algo que ele não podia controlar, não o abandonava. Ele tentava ignorar, tentar seguir com sua vida, mas não conseguia. E com o passar do tempo, ele começou a perceber que a casa estava se tornando mais do que apenas um lugar físico. Ela estava entrando em sua mente, em seus pensamentos, em suas decisões. Era como se, de alguma forma, ela estivesse ligada a ele de um jeito que ele não conseguia compreender. E ele não sabia se isso era uma maldição ou uma simples consequência de ter cruzado o limite daquele lugar. Foi quando ele, finalmente, decidiu voltar a casa para tentar resolver o que estava acontecendo com ele. Armado de coragem, ele se aproximou da casa uma vez mais. Desta vez, ele não hesitou ao bater na porta. A porta, como da última vez, se abriu sozinha, como se o estivesse aguardando. Ele entrou, mas não mais com a mesma sensação de medo. Algo dentro dele sabia que ele precisava confrontar o que estava ali, o que o chamava. Ele subiu as escadas, o som do seu próprio coração batendo mais forte do que os passos. Quando chegou à porta do segundo andar, ele sentiu uma estranha paz, como se tudo estivesse finalmente prestes a se resolver. Porém, quando ele entrou na sala, o que encontrou não foi mais uma figura ou uma presença, mas o silêncio profundo, absoluto. E naquele silêncio, ele se deu conta de que a casa nunca o havia chamado. Ela apenas estava aguardando que ele se deixasse consumir por suas próprias dúvidas, medos e inseguranças. E então, como uma luz apagando lentamente, a sensação de estar sendo observado desapareceu. O entregador não sabia se a casa havia finalmente se retirado, ou se ele próprio havia se libertado daquele vínculo invisível. Mas o fato é que, após aquela noite, ele nunca mais sentiu a presença da casa, da figura ou da força que o perseguia. Ele não tinha mais os pesadelos e a sensação de ser observado se dissipou. Mas no fundo, ele sabia que a casa não estava realmente perdida. Ela ainda estava ali, aguardando, esperando. Como uma memória que nunca pode ser esquecida, a Casa da Lapa permanece como um lugar onde as linhas entre o mundo real e o sobrenatural se tornam tênues, onde a resposta não está nas paredes ou no espelho, mas no que cada um carrega dentro de si. E a pergunta persiste: o que realmente aconteceu ali? E o que mais, além da casa, ainda está esperando para ser desvendado?